Então, hoje é terça-feira, dia 20/10. Escreva o cabeçalho no caderno, tá? Coloque a data. Nós vamos usar o livro Aprender Juntos. Essa é a aula 68, capítulo 3 ainda, personagens encantadores. Então, nessa aula, os alunos irão realizar um resumo de um texto expositivo, utilizando o conhecimento que já adquiriram sobre a divisão do texto em unidades de sentido, os parágrafos, tá? Nas páginas 88 e 89. Então, agora nós vamos fazer página 88 e 89. Iremos disponibilizar um arquivo para auxiliar a estrutura do resumo, porém, esse deverá ser reproduzido no caderno. Então, o que vocês vão fazer? Na página 88, tem um texto que chama Exposições Universais. Então, você vai fazer um resumo, você vai resumir um texto que aborda as exposições universais. O que eu vou produzir? Você vai produzir um resumo, tá? Então, aqui, ó. Você vai ler esse texto, tá? O mundo em uma só cidade. Exposições universais, o mundo em uma só cidade. Você vai ler esse texto, tá? Você vai resumir, ó, resuma esse trecho, considerando que o leitor não vai precisar saber sobre as novas edições da exposição. Então, esse trecho você vai fazer desta forma. Então, você vai resumir, considerando que o leitor não precisa saber das novas edições da exposição. Então, você vai colocar o que tem de mais importante e você não precisa dar essa informação, ó. O leitor não vai precisar saber. Tá? Essa é uma informação que você não precisa pôr. O leitor não vai precisar saber sobre as novas edições. Então, isso não vai ter no seu resumo. Resuma esse trecho, considerando que o leitor deve saber apenas como eram as grandes exposições do século XIX. Então, a informação que você vai pôr aqui é só sobre as exposições do século XIX. Aqui. No primeiro, ele não precisa saber quando serão as novas exposições. Aqui ele precisa saber só como eram as grandes exposições no século XIX. Depois, aqui no canto, ó. Resuma o terceiro parágrafo, considerando que o leitor deve conhecer alguns inventos, sem indicação do ano, não precisa pôr o ano da exposição e o lugar onde foi exposto. Essa é uma informação que não precisa, tá? Então, o leitor deve conhecer alguns inventos. Então, inicia a frase com: naquela época, as exposições abrigavam encontros científicos e demonstrações de novas invenções como... Aí você vai colocar no terceiro parágrafo só quais eram as invenções. Considere que seu resumo deve falar apenas das invenções e não dos monumentos inaugurados. Então, só o que foi inventado, não os monumentos, só das invenções, as coisas que foram criadas, tá? Você incluiria no seu resumo as informações do último parágrafo. Então, você vai ler o último parágrafo que fala sobre grandes monumentos também foram inaugurados. Lembra que não precisa falar de monumentos inaugurados. Então, você precisa colocar o último parágrafo. Tá? Ela ganhou um charme especial com iluminação e tal. Se você não vai falar sobre monumentos, você precisa colocar esse. Então, pensa bem. Na número 2. Para fazer um resumo com base no texto que você acabou de ler, identifique as ideias principais dele e as informações que podem ser consideradas. Para isso, leia as dicas dos quadros junto ao texto, foi o que eu acabei de fazer. No caderno ou em uma folha avulsa, faça um rascunho. Você pode organizar o texto em parágrafos ou tópicos. Tópicos é quando a gente coloca um tracinho e começa a escrever, tá? Ou uma bolinha, começa a escrever, depois outra bolinha. Mas eu prefiro que vocês façam em parágrafos, tá bom? Observe ao lado um exemplo de texto organizado em tópicos. Isso aqui é um texto em tópicos, ó. Tá vendo? Ele tem uma flechinha. Aqui faz uma informação, outra flechinha com outra informação, outra com outra, outra com outra.
Seu resumo deve conter apenas ideias selecionadas e dispensar informações que não servem para o objetivo proposto. Lembre-se de que o assunto do texto continua sendo as exposições universais, então você vai falar disso. Depois que você fez seu resumo, você vai avaliar a escrita que você fez nele, tá? Você vai avaliar. Ao terminar o rascunho do resumo, verifique: faltou alguma informação no seu texto? Há informações desnecessárias, sim ou não? Você pode anotar aqui. O resumo foi organizado em parágrafos, sim ou não? As ideias estão ligadas de modo que dão sentido ao texto, porque um parágrafo tem que estar associado ao outro, tem que ter sentido. Por mais que fale sobre coisas diferentes, eles vão falar do mesmo assunto. As frases foram pontuadas adequadamente, sim ou não? Depois, vocês não vão mostrar o rascunho para mim, tá? Aí depois vocês vão passar o texto a limpo no caderno. Então, você vai ver se você colocou todas essas informações, se você pontuou, se você colocou parágrafos, se você usou as ideias centrais, partindo dessas informações que vocês têm aqui, ó. Vocês têm que respeitar essas informações daqui para poder fazer o resumo desse texto, tá bom? Qualquer dúvida me pergunta.